Este é um produto original A Crítica. Oi, vida! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do Impaciência. Esse é o episódio de número 3. Estamos aqui no Estúdio Calderaro, o setor de podcasts da A Crítica. Eu, Victor Libório, Clara Toledo e Olavo de Carvalho, seus 3 apresentadores. Oi, Clara, tudo bem? Oi, Victor, tudo bem contigo? Também. Que bom. Bem, tô ótimo. E você, Olavo? Não reclamou de nada o dia todo. Ele tá calado hoje, né? Bom, eu faço letras pela Universidade do Estado do Amazonas, sou finalista de letras e sou calouro de produção audiovisual pela PUC Minas. E tu, Clara, daí o teu Lattes? E eu sou finalista do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. O Impaciência é um podcast de divulgação científica. E hoje, o nosso episódio conta com 2 pesquisadoras da UEA, a Emily Monique e a Gabriele Teixeira. Tudo bem, vidas? Oi, tudo bom? Meninas, bem-vindas, bem-vindes. Bem-vindos, Já elas serão devidamente apresentadas, tá bom? Esse é o episódio 3 do Impaciência. E lembrando que esse e todos os outros episódios do Impaciência podem ser assistidos e ouvidos. Assistidos na íntegra no canal do Portal A Crítica no YouTube, e para quem prefere um podcast mais raiz, eles estão disponíveis nos principais tocadores de áudio por aí, o Spotify, o Deezer, a Amazon Music e outros. E a relação de todos os nossos episódios tá no nosso site impaciência.com.br, na aba podcast, onde você também encontra os trabalhos discutidos aqui nesses episódios e nos antigos. E nesse mesmo site você encontra informações de como submeter um trabalho, de como contactar a gente e muito mais. E não esquece de seguir a gente no Insta, que a gente posta todas as atualizações dos novos episódios e coisas que estão por vir. @impaciência. Agora sim, eu vou apresentar as nossas cientistas. Nós temos a Emily Monique Oliveira Silvano com o trabalho As Bufólicas, uma literatura grotesca. O trabalho da Monique é um artigo de conclusão de curso, é um TCC. A Monique é formada em letras pela UEA, pela Escola Normal Superior, e hoje ela é mestranda em letras e artes pelo PPGLA, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da UEA. A nossa segunda autora e cientista é a Gabriele Teixeira Moreira, também licenciada em letras pela UEA, e o trabalho dela é Literatura Lésbica como Pertencimento, uma análise crítica entre o oculto e o visível nos poemas do boletim Xana com Xana, de 1982 a 1987. Também um artigo, um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, o tema hoje tá caliente, tá quebrador de tabus. Falei brincando mais cedo que não ia falar isso, mas, né? Não consigo me segurar. Tá ouvindo esse som, amiga? Tô ouvindo, amigo, do tabu quebrando, milhares. Hoje trabalharemos muito isso com as meninas aqui, né? É isso aí. E bom, eu vou começar pelo começo, como eu sempre começo, perguntando sobre o tema de vocês. Gabi, o teu trabalho começa pela literatura lésbica ou pelo Xana com Xana? Eu quero dizer, quando tu começou a pensar nesse trabalho, o que é que se apresentou primeiro para ti? Tu já sabia que tu queria trabalhar com literatura lésbica e aí tu partiu disso e achou o Xana com Xana, ou tu achou primeiramente o Xana com Xana e aí tu decidiu trabalhar com ele e aí naturalmente tu trabalhou a literatura lésbica? O que foi que se apresentou primeiro para ti? Oi a todos. Então, o Boletim eu já conhecia. Ele é uma obra bastante, assim, falada, pois dentro dele, né, ele tem uma importância principalmente porque teve uma revolução ali que tornou ela uma obra conhecida. A princípio, eu ia fazer um trabalho de literatura comparada. Eu ia comparar literaturas dentro dessa mesma perspectiva de literatura lésbica, mas entre uma obra contemporânea e uma obra antiga. Uhum. Porém, eu decidi restringir isso a apenas uma obra, e eu acabei ficando só com Xana com Xana. Então, o meu trabalho todo partiu dele,
E eu sabia que ele tinha são 2 edições, é muito rico, tem muita coisa para ser analisada. Porém, eu acabei focando apenas nos poemas Uhum. para analisar. E foi isso. O Xana com Xana é uma série de boletins, né, com textos diversos. É um fanzine, né? Tu Isso. pode contar pra gente qual é o teor do Xana com Xana? Então, como eu acabei falando, né, o Xana com Xana são 12 edições, né, são 12 boletins que foram desde 1982 até 1987. E os boletins, eles giram em torno de várias temáticas. Então, eles vão ter conteúdos de cunho político, de cunho social, Uhum. vão ter sobre saúde da mulher, focando dentro dessa perspectiva de sexualidade, né, da mulher lésbica. E tem movimentos artísticos, fala de música, fala da arte, da escrita também, né, como a poesia. E todos esses assuntos são atravessados dentro dessas perspectivas, dessa letra, né, desse L Uhum. da sigla. A gente ainda vai voltar bastante nisso, mas agora eu puxo pra Emily. Teu trabalho é sobre o último livro da tetralogia, é assim que fala? Tetralogia ou Tetralogia. trilogia também, pornográfica, da Hilda Hilst, que é uma Exatamente. autora, né, brasileira. E eu queria saber qual que é a tua relação com o tema. A mesma pergunta que o Libório fez pra Gabi, mas como é que foi pra ti? O que você apresentou primeiro? Tu conheceu a Hilda ou antes outros trabalhos dela? Ou esse foi um dos teus primeiros contatos com ela? Especificamente sobre o TCC, ele nasce a partir do meu projeto de iniciação científica que eu realizei antes, e onde eu também trabalhava com essa mesma obra, Bufólicas, só que eu analisava outras questões dentro dessa obra, e a partir dela eu aprofundei no TCC alguns aspectos teóricos que eu queria ter mais aprofundamento. Enquanto a Hilda, eu não conhecia ela antes dessa obra, desse primeiro contato teórico, fora da universidade, muito menos. Uhum. Então, foi uma surpresa quando comprei, porque achei a capa bonita, pink, tem uma coleção que é pornô chique. Lá tem a tetralogia e outros textos também. E achei bonito, comprei, e eu queria fazer iniciação científica, entrei na faculdade, queria muito ir para esse lado acadêmico, e queria fazer, e aí o que eu tinha em mãos era a Hilda. E aí eu ofereci, né, para a minha orientadora hoje também, no mestrado, e ela disse que poderíamos realizar uma análise, e aí começou. Então, teu trabalho começou então pela capa do livro, né? Foi, achando bonito. E o Bakhtin, porque ele é bem forte no teu trabalho. Então, tu Sim. já tinha o Bakhtin assim em mente? Não, o Bakhtin também chegou junto com a Hilda. Uhum. O Bakhtin foi uma teoria que eu também analiso, também tenho como base até hoje. Hoje aprofundo muito mais, mas naquele momento foi um impacto, porque ele é muito forte dentro do nosso curso. Uhum. Essa teoria é muito forte, e para adentrar ali questões do gênero que estão presentes, gêneros textuais, quando eu falo de gênero, para não ver essa confusão, já que eu estou aqui do lado da Gabi trabalhando também com gênero, mas em outra temática, eu falo de gêneros textuais, discursivos. O Bakhtin então, era bem forte, então adentrar ali a todos aqueles conceitos foi também bem denso, e graças à iniciação científica eu tive a oportunidade de trabalhar bem essa teoria. Fora dela, não tem como, num curso de graduação de 4 anos, trabalhar esses conceitos todos. E ele chegou junto com a Hilda e foi muito bom, e estou aí até hoje. Legal. E a linha que tu segue, né, dessa análise é a carnavalização. Carnavalização. Isso. Palavra difícil. E como é que tu chegou a isso? Esse é uma linha de estudo assim do Bakhtin já antiga ou não? Assim, a carnavalização é um conceito do Bakhtin. Ele desenvolveu esse conceito principalmente na tese dele de doutorado. Bakhtin, Círculo de Bakhtin, lá da Rússia. Uhum. Ele desenvolve esse conceito lá nos anos 40 para trabalhar especificamente obras do François Rabelais. Nós temos aí a obra dele que é A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, onde ele vai desenvolver esse conceito, que trata
do desdobramento da ideologia popular da Idade Média, que durante ali os séculos vai passar desse popular, do festival deles, que era o carnaval, para a literatura. Então, carnavalização é essa transição de uma ideologia popular para a literatura. E quando adentra a literatura, vai ganhar novas formas, mas ainda vai ter essa raiz bem forte do popular, de uma ideologia não oficial, fora mesmo daquilo que é o discurso oficial da sociedade. Só um ponto sobre a capa ter chamado a atenção dela. Tá vendo, editoras? Façam capas bonitas, porque podem mudar o rumo da ciência. Com certeza. A gente julga o livro pela capa, não tem. Sim, não tem como. Não tem como. Eu julgo por todo o conteúdo, pela folha. Se a folha já não é do jeito que eu gosto, eu já fico assim. E nesse caso, a capa, ela conversa muito com o conteúdo, porque tanto visualmente, quanto tu começar a ler a literatura haitiana, tu vai ver que é muito distinta, né? Uhum. E aí eu queria que tu falasse dessa subversão da Hilda Hilst, porque ela tinha muita consciência do que ela estava fazendo, né? Sim. Não era uma coisa qualquer, não era uma coisa ingênua como Clarice Lispector. como a Clarice Lispector. Meu Deus, esqueci o nome da Clarice. A gente estava fazendo essa comparação hoje porque elas têm uma literatura muito distinta, sabe? A Clarice tem um estilo, assim, que é inconfundível. Mas quando ela é perguntada sobre, até naquela última entrevista que ela deu, que ela está bem debilitada de câncer, né? Que as pessoas amam postar e mencionar no Twitter, ela assim, dá a ideia de que é muito ingênuo, sabe? De que ela só escrevia, sabe? De que ela não pensava muito no que ela estava escrevendo. Então, ela não tinha muita técnica, apesar dos livros dela, assim, transbordarem técnica e, assim, um estilo muito inconfundível. No caso da Hilda, ela escrevia, assim, com uma revolta, né, bem grande com o setor editorial. Tu pode Sim. falar pra gente sobre isso? Então, quando a gente toca nessa temática da revolta da Hilda, é assim. Ela é uma escritora que começa lá nos anos 50, a escrever aos 20 anos, sai seu primeiro livro muito conhecido até então, mas a literatura dela, mesmo naquele período, ainda era intragável. Ela não adentrava muito os círculos sociais da literatura canônica. As editoras, como foi uma grande reclamação durante anos da vida dela, de que não distribuíam seus livros corretamente, ficava mais ali no eixo Rio-São Paulo. Isso dificultou muito a vida dela e ela nunca conseguiu viver da obra dela, do trabalho dela literário, né? Ela viveu por outros meios e tal. E quando ela fala de ela saber o que ela está fazendo, ela sabia muito bem. Em várias entrevistas ela também comenta que ela sabia como a literatura dela era difícil, era para quem ousava, e ela não queria fazer menos para agradar. No entanto, quando ela lança a tetralogia pornográfica nos anos 90, depois de 40 anos aí de isolamento da literatura ali do círculo literário brasileiro, ela lança mesmo como uma provocação e também como uma válvula para chamar a atenção do público, de um público maior, já que o público dela era escasso. E ainda hoje tem algumas polêmicas em relação a isso, se a questão dela ser lida ou não era só um charme dela e tal. Mas não, há mesmo a comprovação por levantamento, inclusive na Unicamp tem um trabalho muito rico da Hilda Alcipécora, um dos maiores, né, analistas da literatura hilstiana. Tem ali um instituto na Unicamp, onde eles realmente puderam perceber que, durante os anos, havia poucas teses, poucas dissertações, poucos artigos sobre a Hilda. E isso só vai mudar lá por 2002 e principalmente 2004, quando ela morre. E esse era o principal medo dela, ser uma autora lida depois de morta.
Então, quando fala dessa revolta dela, é muito séria, porque ela traz isso também, como nós podemos ver, pelo Lori Lembe, que é o primeiro livro dela da tetralogia de 90. Então, é ali uma crítica política às editoras, principalmente. Então, é muito interessante levantar essa questão. Ela sabia, sim, o que ela estava fazendo e ela decidiu fazer isso até o fim da vida. O Caderno Rosa de Lori Lembe, né? Isso. Que é um livro sobre uma prostituta de 8 anos, né? Aí a gente já tira como essa literatura da Hilda é bem distinta e bem revoltada. É o absurdo proposital, né? E, assim, a literatura dela, depois de um certo tempo, é um grande, assim, falando numa linguagem bem justiana, é um grande vai tomar no cu. Sim. Pro setor editorial, né? Sim. E aí, falando em cu, eu já passo pra Gabi, que é um outro extremo, que é a buceta, o Xana com Xana. Que também é uma revolta, né, Gabi? A gente é um zine, um fanzine, que é uma literatura ali marginal mesmo, geralmente feita por pessoas que estão ali na margem da arte, que não é consumida por um público grande, né? E fala um pouco dessa relação da literatura marginal com o teor dessa literatura pra gente. Então, o Xana com Xana, ele é uma obra bem revolucionária, assim, porque a gente teve as autoras principais, né? Por exemplo, o Boletim, ele nasceu a partir de um grupo chamado GALF, que é o grupo de lésbicas feministas, né, de São Paulo. E a partir delas, elas criaram o Xana com Xana, né? Então, elas foi a Roseli e a Miriam. Elas foram as fundadoras do Boletim. Então, a partir delas, que elas expandiram para outras leitoras que pudessem se identificar com as narrativas que elas apresentavam ali. Possuíam aquele afeto, aquele amor por mulheres também. Então, a partir dali, nascia muitas obras, tanto de cunho político, social, tanto de... expandiam para a arte musical também, a partir dali. Foi uma obra muito dos anos 80, então ali tinha abordagem de autoras que se suspeitavam que eram também, né, do clã, digamos assim. Então, comentavam muito sobre isso também. A gente tem os contextos sociais do momento também, que teve a ditadura militar, que é uma obra, assim, na finaleira, né, da ditadura militar, como a gente já está tudo mais acalmando, digamos assim, entre aspas. Então, mas ainda tem os respingos, elas ainda sofrem sobre as repressões da ditadura, e também a gente veio pós explosão do HIV, isso eu também abordo no meu trabalho. Então, teve muitas questões ali que elas queriam gritar, né, sobre os preconceitos que elas sofriam. Então, o boletim foi uma forma delas fazerem isso, através da arte e também das pesquisas da ciência mesmo, de tocar em assuntos que eram difíceis para a época, porque naquele momento, nos anos 80 era praticamente raro encontrar obras de cunho LGBT, principalmente lésbico, então elas foram bem pioneiras assim nessa questão. E a gente vê um ponto em comum entre os dois trabalhos de vocês, que é o contexto histórico ter feito esses trabalhos serem paridos, no sentido de que a opressão, toda a estrutura mesmo social impulsionou a criação desses trabalhos. Tipo, a gente vê aí aqui o trabalho da literatura lésbica, que não dificilmente teria surgido assim da forma que foi se não tivesse toda esse contexto, né, por fora, assim como também o trabalho da Hilda, que os dois trabalhos são extremamente subversivos, e é muito doido pensar, né, porque é um contexto tão horrível que fez surgir trabalhos assim essenciais, e lendo aqui o folhetim, né, assim, a Gabi trouxe aqui pra gente, quem tá vendo, e muito forte da nossa percepção mesmo como mulher, das nossas narrativas, das questões que a gente tem. E é muito doido pensar que a gente não tá tão longe. Foi 87 e não se falava disso. Essas mulheres não eram ouvidas, não eram lidas, não eram nada. E nesse contexto que foi publicado,
né? Aqui a Gabi contou pra gente que não era uma distribuição geral, né? Era dentro da bolha ali. Sim. É porque também não podia, né, divulgar assim de forma muito ampla, também porque poderiam ser confiscadas, elas poderiam ser punidas por isso. Por exemplo, teve a Operação Sapatão, né, que prendia mulheres por simplesmente serem quem elas eram, dentro dessa perspectiva de sexualidade, né? Então, não podia ter essa maior divulgação. Então, elas acabavam delimitando para bares, para esses lugares mais do público, sabe? Então, dentre eles, foi o Ferros Bar, né? Que foi dali que nasceu o nosso Stonewall brasileiro, né? Que foi dali que teve a revolução, as mulheres se mobilizaram e lutaram contra toda essa gama de opressões, assim. Então, também, né? Como os textos dos poemas abordados foram escritos por leitores. Então, foi dada essa possibilidade de ver dentro dessa literatura marginal, né, dessas mulheres, poderem também escrever poderem também ser uma forma de influenciar outras, como se fosse uma influência direta uma sobre a outra. Quem lê se sente influenciado, mas também quem escreve tem a consciência de que está também atuando sobre outra pessoa. Então é bem interessante, assim, como a gente pode ver a literatura marginal como uma forma revolucionária também de literatura, não só o cânone como uma forma grandiosa de literatura, sabe? Então, é bem interessante dentro dessa parte. Então, tem muitos conceitos dentro da obra e muitas questões também, né? Então, foi bem interessante analisar todo o geral, assim. E é bem como você colocou, né, no título, literatura como pertencimento. E é isso, né? A gente lê e se sente parte de algo que não era falado, nunca. E é engraçado porque a gente fala que é uma literatura subversiva, né? Mas, no fim das contas, é uma literatura subversiva para falar, ou pelo menos para tentar falar de algo, ou para corrigir ali a ideia da subversão, né? Que é a ideia da homossexualidade. Isso. E aí a gente tem essa tentativa de falar, cara, o que tem de mais, sabe? Então a gente tem essa subversão para tentar, né, ali frear essa ideia subversiva que se tem sobre a homossexualidade que tem Sim, até sim. hoje, né? Como se não fosse como mostrar mesmo como não é alguma coisa ruim, sabe? Como pode ter beleza ali também, pode ter coisas, pode ter representatividade, pertencimento também, como qualquer outra forma de relação. Eu acho que é isso que elas tentaram buscar e conseguiram, assim. Não a duras penas, né? Porque eram contextos difíceis, mas conseguiram. Enquanto o Bufólicas, ele traz muito o vulgar, o obsceno, o sexo mesmo. Claro que com a linguagem rebuscada, né? Não é... Assim, é aquela mistura, né? Eu achei. Uma mistura da linguagem vulgar. Eu até coloquei essa pontuação, né? Dimensão bufólica, que ou não é. Eu primeiro escrevi, não é vulgar. Aí depois, é vulgar sim. Mas nesse contexto, assim, falando disso, enquanto o trabalho da Hilda, ele tem essa proposta de ser mesmo, o trabalho dos folhetins é completamente diferente. Ele traz temas muito da vida mesmo. Aqui, uma charge, falando sobre a saúde da mulher, umas coisas assim. Como é que isso não era falado antes? São coisas tão basais, né? E a gente consegue relacionar isso com o que a gente vive hoje, né? Com a saúde sexual não sendo tratada nas escolas. E aí, o homeschooling, por exemplo, sendo aprovado, né? Como uma ideia viável. Ao passo em que não se fala de saúde sexual na escola, né? Aí a gente tinha o Xana com Xana, que foi publicado pouquíssimos anos depois da homossexualidade ter saído da lista de doenças da OMS, sabe? E aí, ali na história da humanidade, isso aconteceu o quê? Há minutos atrás, se a gente for falar, né? Se a gente for comparar. É verdade. E, Monique, o grotesco no teu trabalho, qual é o sentido dele? Porque quando eu que consumo literatura de horror, de terror, não sei como é pra vocês quando se fala em grotesco, sabe? O que aparece na cabeça de vocês. Mas pra mim é isso, sabe? O grotesco daquele terror gráfico, tripas e tal.
Mas e no contexto do teu trabalho, o que é o grotesco? No trabalho da Hilda, né, também. Então, o grotesco que eu tiro é justamente do Bakhtin, dentro da perspectiva da carnavalização. Quando nós falamos ali principalmente do riso. Uhum. A Hilda vai trabalhar essa questão do riso ambivalente, do riso que ao mesmo tempo que vai estar ali mostrando um rei no seu posto de poder, também vai mostrar um rei que tem um falo ereto, enorme e que quer um cu. Então, o grotesco da Hilda é justamente essa sexualidade à mostra, a sexualidade de uma mulher idosa, a sexualidade de uma criança. Tocando nesse ponto, Hilda Hilst, então é maravilhosa, é incrível, deve ser analisada, mas não é uma literatura para criança, especificamente essas obras, tá bom? Não estou falando isso. É porque, né? Com bom certeza, é bom frisar. sempre esclarecer. Isso é um trabalho acadêmico, com seriedade, e tem todo o embasamento teórico. Sim. Então, quando nós apontamos o grotesco, é justamente no momento em que nós temos ali a imagem de uma rainha que está também no seu posto de poder, mas que tem desejo. E o grotesco é justamente essa rainha não poder exercer sua sexualidade. Só que a Hilda também vai pegar por um outro viés, que é é muito interessante que uma outra autora trabalha com a Hilda, a doutora Nelma Medeiros, ela vai dizer que a Hilda, pelo contrário, ela é uma musa antipornográfica, porque o que está ali não é a pornografia, o que está ali é o grotesco, e o grotesco do obsceno, e dentro desse universo do obsceno nós podemos ter a pornografia, nós podemos ter o erotismo, enquanto conceitos distintos, mas e também o grotesco da própria linguagem. A Hilda vai mesclar ali o vocabulário culto, mas ao mesmo tempo um vocabulário que nós podemos dizer vulgar. E a mistura de gêneros textuais também. Isso daí né? é o mais incrível que eu acho dentro da literatura da Hilda, que é o que o Alci Pécora vai chamar de anarquização dos gêneros. Legal esse Então, termo. e o interessante disso é que para se ter o domínio dessa técnica, é necessário ter o domínio da história desses gêneros. E nessa perspectiva, o gênero tem vida, o gênero tem história, o gênero acompanha sua sociedade. Então, ao mesmo tempo que ela pega ali uma fábula e um conto de fada, ela vai reviver eles, que nos tempos primórdios desses gêneros, eles estavam ali ligados ao poema, mas vai o quê? Distorcer. E aí é que está a carnavalização. Essa subversão, esse outro mundo desses gêneros, que o que antes era direcionado a partir de uma era moderna para criança, agora ela vai trazer para um outro público adulto e falando justamente do sexo, falando de todos os aspectos que nos mais das vezes é o que é escondido. O corpo tem pelo, tem cheiro, o corpo é ali pro prazer. Ela vai falar o quê? Que a bruxa quer vingança, a bruxa quer afogar o ganso. Então, tudo isso ela vai trazer de uma forma muito satírica também. E através desse riso, que é um riso ambivalente, de dor, mas de alegria também. Entendi. E os nomes são muito engraçados, né? Reizinho gay, filó, fadinha lésbica, então Twitter, né? Essas coisas. Isso é justamente Parece o nome, na né, de um perspectiva gay do Twitter. do gênero. Porque a gente lembra o quê? Contos de fadas. É verdade. Muito louca essa exatamente. mistura de fábula com poesia E contos. né? E no final, aquela Moral da ensinamento surreal. Muito boa. Eu ri muito da do anão. Coitado. Sim. Assim, problemático, mas eu achei engraçado. Sim, sim. E qual é a distinção entre pornografia, erotismo e qual é a Obsceno, relação né? com o obsceno? Então, dentro da própria literatura, né, que investiga o que é o pornográfico e o erótico, primeiramente, ainda é um pouco difícil de conceituar ali e ter um consenso entre os teóricos. Muito tênue. Sim. Então, às vezes, um teórico vai mais para ali, outro mais para cá, mas a partir da teoria que eu utilizei ali, principalmente Dominique Menguenot, que vai trabalhar com o discurso pornográfico, nós vamos ter o quê? A pornografia
em curtas palavras, é o sexo explícito, Uhum. enquanto que o erotismo é o sexo mais que tapa o sol com a peneira ali, uma Velado, coisa né? mais uma coisa mais disfarçada, mais ingênua não, mais menos provocativa. Uhum. Então esse vai ser o erótico. Quando a gente vai trabalhar com carnavalização, eu acho muito interessante o que o Mengenau vai fazer, que é o quê? Ele vai unir esses conceitos e botar em um campo muito maior, que é o do obsceno. Então, o obsceno vai trazer o pornográfico, que é o sexo mesmo explícito, e vai trazer o erotismo, que é esse menos explícito. Então, tudo isso é o obsceno, que é um conceito basilar para a carnavalização, que foca ali no corpo baixo, como o autor Uhum. vai chamar. E aí, voltando um pouquinho pro grotesco, né, pras imagens, Uhum. se traz o medieval, né, aliás, é uma coisa que o Bakhtin traz, né, Bakhtin. Bakhtin, e aí tem muita relação com a imagem, né, com os desenhos que tem no livro, por exemplo, me lembrou aquelas artes medievais que são absurdas, que é tipo milhares de coisas acontecendo, aí alguém com a bunda pra fora, Uhum. alguém com um órgão sendo mutilado, Uhum. 1000 coisas acontecendo. E assim, por mais que não seja dessa forma que é retratada esses contos, né, no livro da Hilda, me lembrou muito, muito. E fico pensando se ela faz, você já respondeu isso um pouco, mas se ela faz essa carnavalização no trabalho dela de forma proposital, se ela pensou em carnavalizar mesmo, Se é consciente, né? se foi consciente ou se é só uma forma de ver o trabalho dela. É interessante falar isso, forma de ver, porque é um dos conceitos do que é erótico e pornográfico. Uhum. Pornografia e erotismo não são gêneros, né? Gêneros discursivos, são o quê? São efeito. É pornográfico aquilo que é os meus olhos pornográfico, aquilo que de alguma forma me excita, me dá prazer, e eu classifico como pornográfico. E em relação às imagens, nós podemos dizer que é proposital porque ela convidou o Jaguar para fazer essas imagens, essas ilustrações para o livro dela. Então, ela tinha bem consciência disso, mas deixou o Jaguar livre. E o Jaguar, com toda a sua história aí no Brasil, nós sabemos também que soube muito bem ler esses poemas. Uhum. E botando numa perspectiva assim, muito maior do gênero e relacionando com o medieval que tu sentiu ali presente, quando nós visualizamos a questão da carnavalização e dos gêneros, são gêneros que são milenares, que vão realmente trazer essa história do medieval ali. Então, tem essa ligação. Enquanto que numa cena maior está acontecendo outro, por trás está acontecendo tudo aquilo ali. Atrás está, como a neta vai falar, né? Atrás do fogão, eles fudiam. O não oficial e o oficial, né? Sim. Que tu traz. A vida oficial e a vida não oficial. Que é o que a gente tem hoje também tem no seu trabalho, no sentido de que, no trabalho da Gabi aqui, no sentido de que é a vida fora do armário e a vida dentro do armário. Sim. E no trabalho da Emily é a vida oficial e a vida não oficial, que ela fala nessa pegada aí. E se no trabalho da Monique a gente tem ali uma exclusividade, talvez, ao grotesco, à pornografia, né, ao erotismo, no caso da Gabi, apesar do nome, não é um teor exclusivo das obras, né? Elas têm justamente a vontade de ali tecer crônicas em forma de poemas, né, textinhos, enfim, sobre a Cotidiano, vida né? lésbica, sabe? Então, tu se surpreendeu quando tu leu o título Chanas com Chanas e aí tu foi ver, tu viu que não era uma literatura erótica, por exemplo? O título, ele é bem forte, né? A gente, Uhum. logo quando a gente pega pra ver, a gente logo tem essa conotação de ser algo erótico, algo Sim. ter essa abordagem. E até que tem uns poemas, Sim, assim, sim, que eles sim. têm essa abordagem de... Eles realmente vão narrar acontecimentos sexuais. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso. Elas também falam sobre... Os poemas também têm coisas mais densas, têm conotações... Como elas vão enfrentar esses preconceitos, né? Vão atravessar esses preconceitos
e como boa parte desses enfrentamentos estão no campo do imaginário, porque elas não podem agir naquele momento, não podem ser algo visível. Por isso está entre o trabalho, o título traz essa abordagem entre o oculto e o visível, porque elas estarão visíveis, mas dentro das páginas do boletim, na vida real elas estão completamente invisíveis. Então é muito interessante brincar entre essas questões. A Monique está trazendo as questões do erotismo e nos poemas a gente encontra, elas até narram de uma forma bem explícita sobre chupar buceta, sobre os seios femininos, sobre o corpo feminino. Então, tem essa abordagem, sim, mas não é só isso. Vai muito mais além. Tem um textinho aqui que tu até cita diretamente no teu texto, na página 14 do teu artigo, que é o poema Máscara, publicado na edição número 4, em que se fala. É um poeminha bem romântico. Palavras soltas no ar, sentimentos espalhados pelo chão, coração vazio, terrivelmente frio, fingindo amar aqueles rapazes, com a mente cheia de cenas, suaves, líricas, despidas, de belas e sensíveis mulheres. Uma das teóricas que eu abordo no meu trabalho se chama Adrienne Rich. Sim. E ela tem um conceito chamado heterossexualidade compulsória. Sim. E o que a gente fala na nossa sociedade que é estimulado, né, a vivência entre um casal hétero, entre uma mulher e um homem. Então, tudo que vai à margem disso é subversivo, é dissidente. Então, esse poema em específico, ele vai contra isso, como elas, naquele momento, elas vão se subverter, vão ceder, na verdade, à submissão masculina, né? Elas vão se submeter a relacionamentos heterossexuais para poder se camuflarem na sociedade. Mas todas aquelas ideologias, as vontades, os prazeres estão no corpo feminino, então fica tudo na margem da imaginação. Então esse poema aí, ele aborda essa questão, nessa prática, né, dupla de vida, enquanto na vida real elas estão lá numa vivência heterossexual, mas na cabeça é totalmente oposta a isso. O é-terror, né? O é-terror, isso mesmo. E tu até menciona aqui no trabalho, tu tece todo aqui um contexto histórico, falando desde a explosão do HIV, tu fala ali da ditadura militar, da censura e tudo mais. E também tu fala justamente sobre a heterossexualidade compulsória, e tu também fala da heterossexualidade fingida ali, em que gays e lésbicas, enfim, casavam, né, começavam um relacionamento justamente para se esconder, né, para fingir uma vida, para ter uma vida dupla ali, né, que era necessária naqueles tempos, né. Foi muito pertinente a gente analisar as questões sociais que também envolviam a marginalização dessas mulheres. Então, a gente começa com uma crise de saúde, que foi o HIV, né, que possibilitou atingir em sua maioria homens, né, homens homossexuais. Eles foram os principais alvos da doença, né, de preconceito, na verdade, mas atingiram toda a sigla, né, a atual sigla, na verdade. Mas gays, lésbicas, transexuais sofreram diretamente com o HIV. Então, a gente começou abordando essa temática. Então, tem muitas obras que tecem, né, essas questões, como o HIV contribuiu, como essas pessoas sofriam, o sangue deles eram renegados, e como as práticas sexuais eram vistas como grotescas. O HIV, por muito tempo, teve o título de câncer gay, de peste gay. Então, a gente começou analisando essa parte do HIV para depois também trazer a questão da ditadura militar no Brasil, que foi muito forte, em que todo mundo... a gente teve a censura, né, na verdade, em que qualquer obra que constasse, seja uma frase, seja uma palavra, um indício de homossexualidade seria confiscada. A imprensa teve uma dura censura também a essas questões. Então, foram análises muito minuciosas dentro dessas questões. Então, o preconceito, ele já vinha, sabe? Antes disso, também as questões de religião também estavam presentes. Então, eram muitas questões que incentivaram ao preconceito. Então, foi importante ver como isso incentivou
a essas mulheres a viverem, a cederem a todas as formas de preconceito que elas viviam. Então, a forma da heterossexualidade foi uma forma de se camuflar, de se proteger também contra violências físicas, contra violências emocionais, psicológicas, enfim. Muitas questões dentro. Os dois trabalhos são um marco, né? Assim, imagino que, não sei se dentro do contexto literário, mas no que a gente tem conversado aqui, pela forma que os assuntos são tratados, pela novidade também. E vocês poderiam apontar, se souberem, claro, que repercussão tem hoje em dia esses trabalhos? Tipo, onde é que a gente pode ver refletido em obras e tudo? Ou mesmo quem são as pessoas que se impactam? Porque, com certeza, sem dúvida alguma, os trabalhos devem ter mexido com a vida de inúmeras pessoas. Nós, mulheres, no geral, a nossa sexualidade é muito reprimida, né? Então, quando a gente se vê representada mesmo, ou vê um lugar que a gente pode falar sobre isso, é muito... até dá um pouco de medo, mas é emocionante e chega quase a ser... Como fala, amigo? Você me imaginar a palavra. Como chega assim, a ser, amiga? não é um sentido de ser otimista, mas... Instigante? Instigante. Perfeito. Chega a ser instigante e eu queria saber se tem trabalhos hoje que são diretamente influenciados por esses trabalhos e que a gente está falando, tanto da Hilda quanto os folhetins. Então, o boletim, né, eu creio que ele foi uma obra que ele abriu portas, assim. Então, como naquele tempo, nos anos 80, era muito mais raro encontrarmos obras que voltassem para o público lésbico, hoje em dia é muito mais comum, né? Então, a gente tem muitos trabalhos, a obra em si, o Xana com Xana, ele é analisado bastante dentro da perspectiva jornalística, porque ele era um boletim. Então, a questão literária foi meio deixada de lado, mas mas a partir dele, a gente pode encontrar muitos livros, né, dentro da temática lésbica hoje em dia, que podem... Autores também, tem uma autora, inclusive, que eu ia trabalhar com ela, né, na análise comparativa, que é a Natália Borges Polesso. Ela tem um livro incrível de contos, chamado Amora, e fala sobre temática lésbica, mas de várias idades. Tem desde infância, desde adolescência, idosa, pessoa com deficiência, mulheres com deficiência. Então, são vários pontos diferentes, vários grupos diferentes, né, de análise. Então, a gente tem autoras mais contemporâneas, tem a Clara Alves, né, que ela tem o Conectadas, que é voltada para a letra B, né, bissexual, mas também fala sobre romance sáfico, né, que é o romance entre duas mulheres. Tem a Elaine Baeta também, que é uma grande autora, que escreve sobre livros lésbicos, sobre romance lésbico. Então, o Xana com Xana, ele é uma obra bem revolucionária também, porque graças a ela, a gente tem o dia 19 de agosto, que fala sobre o dia da visibilidade lésbica, né, nacional, no Brasil. Então, ela meio que abriu portas. Então, também a gente pode ver a literatura marginal como uma forma de resistência, uma forma de... o direito à literatura a pensar como mulheres comuns podem escrever sobre as suas perspectivas. Sim. E publicar. Então, a partir delas vai virar um ciclo de influência, de pertencimento. É assim que, hoje em dia, eu creio que muitas jovens, muitas adolescentes olhem para autoras como essas que eu citei e pensam como uma forma de inspiração, porque elas tomaram a coragem de escrever, mas vieram outras antes delas que também tiveram essa coragem. Então, o GALF, né, que é o Grupo de Ação Lésbico-Feminista, foi esse pontapé inicial. E eu creio que também tem muitas obras que hão de nascer também voltadas para essa temática. E está começando a surgir... o Xana com Xana tem poucas obras voltadas para analisar elas. É muito mais comum encontrarmos do Lampião de Esquina, né? Que é a mesma temática, mas voltado para o público gay. Aí o Xana com Xana tá bem revolucionário agora, então tá sendo mais comum encontrar obras, mas eu acho que tem... seja de mestrado, TCC... Enfim, mas eu acho que tem mais a crescer, assim. Legal.
Em relação a trabalhos literários também, que com certeza beberam nessa fonte, obviamente há muitos trabalhos que a gente não vai conhecer, porque é uma literatura ali fechada, marginal, mas eu posso citar o fanzine Cirrose. Alguém conhece aqui? O Cirrose com S, escrito com S, no início, né? Que eu acredito que não é mais publicado hoje em dia, né? Mas por vários anos atrás ele foi publicado e ele era editado pela Márcia Antonelli Santana, uma artista trans maravilhosa, que hoje em dia não é mais responsável pelo Cirrose, mas ela tem trabalhos solo, né? E ela tá sempre vendendo no centro, assim, à mão mesmo, os trabalhos. E com certeza bebeu nessa fonte, sabe? Só pelo título a gente já tira que é um trabalho subversivo. E é uma revista amazonense que reúne diversos escritores marginais amazonenses, que é uma coisa que não se vê, sabe? Que a gente não vê por aí. Você falou agora, eu lembrei que eu já adquiri o Cirrose uma vez. Uma edição. Gostou? Adorei. Faz muito tempo. Eu lembro que eu era muito novinha, fiquei chocada. Tem diversos trabalhos científicos sobre o Cirrose, inclusive, por aí pela internet. Pois é. Um dos autores que a gente mesmo entra em contato na universidade, que é o Antônio Cândido, ele vai trazer essa temática do direito à literatura, de que uma literatura considerada inferior, entre aspas, pode ser inspiradora, pode abrir reflexão, em comparado com uma literatura dita mais erudita, mais cânone. Então, juntamente com Alfredo Bozzi, que ele também fala da literatura como resistência, como um grupo pode se opor a uma força muito maior e, a partir dela, pode usar a literatura como artifício. Então, é muito interessante como o Vitor citou o Cirrose, que eu conheci também porque tinha autores do Cirrose da UEA, né? Então, a gente meio que seria mais interessante incentivar essa literatura marginal, como tem muitas pessoas aí talentosas voltadas para a escrita e que tem muito a dizer. E muitos grupos, não só dentro do público LGBT, né, mas mulheres, pessoas negras e tudo mais. Emily, eu passo para ti. Tu consegue ver essa influência da Hilda, do trabalho dela em autoras e autores mais atuais? Bom, especificamente da tetralogia, a temática da pornografia, do erótico, ainda é um tema muito difícil. Tanto teoria, a gente tem ainda um pouco escasso o campo da teoria, principalmente quando a gente vai buscar referências no Brasil mesmo. Nós temos aí na USP, né, a Eliane Moraes, que é uma das grandes professoras que trabalham com a pornografia. E também na história eu uso, por exemplo, o Daniel Wanderson Ferreira, que trabalha com o vocabulário da pornografia inserido, né, no português. Mas ainda é muito difícil trabalhar essa temática. Primeiro porque, como uma outra autora, a Nelma Medeiros, vai dizer, a pornografia é justamente um grande mal-entendido que ocorreu ali no Ocidente sobre o sexo, sobre o que é o corpo, a sexualidade. Então, é claro, nós temos obras aí que tangem sobre essa temática. Mas ainda é difícil, tanto que até há alguns anos atrás, até mesmo trabalhos que versavam sobre esse tema eram poucos, eram escassos. E o que eu acho mais significativo, e o que a Hilda já apontava, é que, na maioria das vezes, está restrito ao público acadêmico. É dentro da academia que a gente vai conhecer a Hilda, não é fora dela. Inclusive, eu ia até falar para a Gabi sobre o trabalho dessas mulheres, que eu achei muito interessante, que é de leitoras que passam a escrever. Então, é muito mais interessante esse movimento e esse contato, que é justamente algo que a maioria dos autores quer, e era justamente o que a Hilda queria, esse contato. E eu acho muito incrível, porque a gente também vai ver isso, eu acho incrível,
porque eu trabalho com a teoria do Bakhtin, que ele vai dizer o quê? Que o ser humano necessita de diálogo, necessita e principalmente ser ouvido para ocorrer esse diálogo. Uhum. Então, quando essa autora não tinha essa resposta, ela vivia aquele inferno dela. E nesse movimento que a Gabi mostra das leitoras escrevendo, eu achei incrível e fascinante, porque é muito interessante esses textos não estarem presos apenas dentro da academia, apenas chegar na faculdade. Foi que eu tive a oportunidade de ler essa autora, de conhecer essa escritora brasileira. Então, e também, muitas das vezes, essa literatura também pode estar ali ainda marginalizada, porque é oferecida a um público muito pequeno ali do meio. A gente conhece porque a gente é do meio ali e vai estar envolvido, mas às vezes não chega, por exemplo, nas escolas. Então, é muito ainda difícil, eu vejo ainda, mas os trabalhos, é claro, são importantes para que comece essa discussão do que é a pornografia. E quando eu falo aqui, eu não estou fazendo apologia à pornografia, gente. A pornografia tem os seus maus, mas eu estou falando e trabalho com um discurso pornográfico dentro da literatura, principalmente. Mas aí, para quem quer aprofundar os seus panoramas e trabalhar com a pornografia visual, temos aí o Dominique Menguenot com um discurso pornográfico, que vai trabalhar isso muito melhor. Mas especificamente da literatura ainda é escasso. A gente ainda tem uma ligação, por muitos anos, a essa literatura e a influência brasileira foi principalmente por um viés francês. Então, até ter essa desvinculação também passou-se muitos anos para que, né, nossa cultura respirasse mais. Então, é muito complexo ainda, mas é muito importante esse trabalho que visualiza principalmente um panorama histórico do porquê enxergamos certas coisas como erradas, do porquê enxergamos certas coisas como obscenas ou vulgares, o que é o vulgar, o que é o obsceno. Então, é muito importante ter esse trabalho, mas que esse trabalho corra. E é justamente estar aqui, né, como cientistas, é o nosso, assim, a nossa principal meta, fazer com que o nosso trabalho corra para a sociedade. É importante também frisar, porque a gente tem uma plataforma muito ao nosso favor hoje em dia, que é a internet, que naquele tempo as mulheres elas não tinham isso, pelo menos no boletim elas enviavam via carta. Tinha uma caixa postal ali em que elas poderiam enviar os seus escritos para publicação, mas hoje em dia a gente tem a internet, a gente pode publicar em blogs, tem o próprio podcast que facilita muita coisa. Então, hoje em dia o mundo é novo, assim, então a tecnologia está aí expandindo e possibilitando conhecer também novos autores e ter esse contato entre a literatura marginal e a literatura canônica também. Eu acredito que é muito... E expandir, como mesmo a Emily falou, para outras pessoas conhecerem essas obras. Entendi. Emily, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz num evento de 2019 na UEA, evento de 50 anos da AD. Eu te perguntei sobre ali uma possível comparação entre a literatura yustiana e a literatura machadiana, né? Que há aí uma certa dificuldade em encaixar o Machado numa escola literária estanque, né? Então, mais certo a gente falar de literatura machadiana, em vez de falar de literatura romântica, apesar de ele ter uma participação ali bem categórica no romantismo e no realismo, né? No caso da Ida, a mesma coisa, né? O mais prudente seria falar literatura yustiana, até por essa dificuldade da gente definir até o que é pornográfico e o que é erótico, né? E ela mistura os gêneros, então há realmente essa dificuldade. É uma comparação possível, né? Sim, sim. Eu lembro que uma vez eu fui justamente fazer mais ou menos essa pergunta a um professor, e que eu queria analisar, ver ali a métrica do poema. Aí eu perguntei, como é que eu faço aqui? Eu não estou conseguindo. Aí ele disse, nem tenta, não tem. Isso daí é outra coisa, isso daí não vale a pena ir por esse viés. E a literatura da Hilda é justamente isso, né? Ela inventou ali a literatura dela, a própria escrita dela. É importante sempre ter em mente isso. E quando eu olho para a Hilda, e principalmente para a tetralogia, que foi o meu foco do meu trabalho, eu vejo ali a queixa editorial, mas também o que foi
há anos, um pouquinho antes, tinha ocorrido a Revolução Sexual, então é um tema que ela vai trazer. Mas também o que o Pécora vai dizer, o fio da escrita riustiana é o obsceno, é ali o erótico. Então ela sempre estava ali, tocando algumas vezes de uma forma mais sofisticada, outras vezes mais vulgar, mas ela sempre estava ali naquele fio e tecendo sempre ali a sua escrita através da mistura, da anarquização dos gêneros. Então é muito válido dizer uma literatura riustiana, investigar ela assim, com olhos favoráveis a esse novo mundo que ela criou. Gabi, no trabalho da Monique a gente tem ali uma estabilidade teórica ali bem fechada no Bakhtin, né? Apesar de haver outros autores também, mas ali o mais forte no teor teórico do trabalho dela. No teu caso, a gente tem a Adrienne Rich, né? A autora estadunidense, como a principal voz, né? Teórica ali. Mas a gente tem também a Simone de Beauvoir, que é um nome indispensável ali na discussão de gênero, né? Sim. Qual é a participação dela no teu trabalho? Então, a Simone de Beauvoir, ela lançou os livros que são muito debatidos dentro da literatura feminina, né? Que é O Segundo Sexo. Ela vai tratar... a Simone de Beauvoir, ela trata a mulher como se fosse... Ela fala mesmo que a mulher é tratada como um segundo sexo, como se as questões da mulheridade estão à parte da sociedade, como se o falo, as questões masculinas são muito mais importantes e o feminino é à parte, é um segundo sexo, como ela fala. Então, todas as obras, os volumes do Segundo Sexo, ela traz essa conexão, ela fala sobre isso, mas dentro da obra que eu analisei, né, do Xana com Xana, eu usei um capítulo específico do livro dela, que foi o capítulo A Lésbica, que ela fala sobre os estereótipos voltados para a lesbianidade. Ela fala sobre as questões dentro da lesbianidade que são muito criticadas, como um estereótipo de gênero, como as mulheres são vistas como seres torpes que não tiveram contato com o falo ou que têm traumas. Então, muitas questões densas que ela trata dentro desse capítulo, mas a obra em si, no geral, ela é muito pertinente dentro do campo feminino, né, dos estudos femininos. Então, foi muito relevante trazer essa obra para análise no boletim, porque todos os poemas são de mulheres. Então, isso foi uma questão a ser trazida, né, para análise. Entendi. A última pergunta para encerrar, porque já está um pouquinho longo. Hoje nós recebemos o reitor da UEA e ele veio como semanas depois de uma fala da Maria do Carmo, a reitora da FAMetro, no Sim Não, que é o podcast político da casa, apresentado pelo Dante e pela Aruana. Ela, perguntada sobre a situação financeira da UEA, a estabilidade financeira da UEA durante esses ataques à Zona Franca, ela fez uma comparação entre a situação financeira da UEA e a situação financeira da FAMetro. Na verdade, ela começa a fala dela dizendo: eu não conheço a situação financeira da UEA, mas... E aí ela diz, no finalzinho, a FAMetro não fatura em um ano o que a UEA fatura em um mês, sabe? O que vocês acham dessa comparação, sabendo que a UEA é literalmente a maior universidade multicamp do país, presente em vários municípios do estado, enquanto que a FAMetro é uma universidade privada presente aqui mais... É uma empresa. Então, é até, assim... Desleal a comparação. É desleal usar o termo faturamento, né, para as duas instituições. O que vocês acham dessa comparação? Bom, como tu mencionou, né, a UEA não atende só aqui o polo da cidade, mas o trabalho que ele faz nos interiores do Amazonas é incrível também, atende vários setores, oferecendo licenciatura, então... E aqui, até mesmo aqui na cidade, há várias
unidades da universidade, projetos, pesquisa científica, e ela atende a uma gama de alunos também com subsídios, investimento, a casa do estudante. Então, esse dinheiro é muito bem distribuído, tanto que às vezes não sobra para por exemplo, a estrutura, por exemplo, a nossa, que é a normal superior, nós às vezes não temos onde estudar fora da sala de aula, não temos ali uma sala para estudo ou para pesquisa, e a biblioteca é minúscula, então o investimento que vai para a UEA, ainda assim, não é o suficiente para atender a sociedade, porque a gente não está ali, né, voltando, não é uma empresa, não há essa comparação, e a UEA atende esses vários alunos, e em nível também de pós-graduação, temos aí o mestrado, temos o doutorado, então, e também fora os acordos internacionais que a UEA mantém, e também financia a ida de alguns alunos e professores, então, sem comparação. É importante a gente pensar também que a UEA ela é uma universidade, enquanto a FAMETRA é uma faculdade, então a gente tem essa diferença de nomenclatura que também traz outras questões, como a universidade, ela tem as demandas de pesquisa, extensão, e também a gente tem que pensar que a UEA, ela também tem prédios que não são nossos, a gente tem prédios alugados. Né? Então, é uma demanda mais de gasto. A gente tem a demanda de gasto com professores, com alunos, com os prédios, tem o pagamento de bolsas, tem muitas questões mesmo. Então, a comparação é totalmente desleal, assim, então não cabe, assim, a UEA é pouco dinheiro, a gente depende atualmente da Zona Franca, né, então a gente não tem a independência, né, a universidade não tem essa independência de gastos, então não, é uma comparação bem incabível mesmo. A gente concorda nesse podcast, isso, a gente concorda sim. com vocês e ponto. Que bom, então a gente finaliza? Finalizamos. Meninas, foi um prazer receber vocês, falar do trabalho de vocês, e foi um prazer também conhecer esses materiais incríveis. Eu acho que é sempre o positivo do Impaciência, é trazer à luz materiais assim tão especiais, e eu tô muito feliz por ter conhecido. E a demonstração também, né, literal de onde para onde vai esse dinheiro todo, né, da UEA. Sim, Dona Maria do Carmo. É na pesquisa. Gente, então, finalizamos. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Impaciência podem ser assistidos e ouvidos, assistidos no canal do Portal A Crítica no YouTube. Inscreva-se, tá bom? O nosso podcast é quinzenal e eles podem ser ouvidos em todas as plataformas, os tocadores de áudio, né, Clara? Sim, tocadores de áudio. Bom, e a relação dos nossos episódios está inteira lá no nosso site, impaciência.com.br/podcast, onde você também encontra os trabalhos disponíveis para download. Na página é só você clicar nos nomes das pesquisadoras, tá bom? E nesse mesmo site você encontra ali a seção de submissão, onde você pode submeter o seu trabalho, tá bom? Ali em impaciência.com.br/submissão e segue a gente no Insta, @impaciência. Eu sou o Victor Libório, Clara Toledo, Olavo de Carvalho, e a gente agradece as nossas pesquisadoras. Obrigado, Gabi, obrigado, Monique, foi tudo. Obrigada. Tchau, Agradecemos. gente.